Fala aí galera, Matheus aqui, vou entrar ao vivo com o Mr. Fan, um americano que tá morando aqui no Brasil e a gente vai bater um papo em inglês e português também, te dando algumas dicas para conseguir dominar uma segunda língua, possivelmente o próprio inglês. Fechou? Vou esperar vocês entrarem aqui, deixa eu só ajustar o tripod e a gente já começa, fechou? Let me just put it right here. Deixa eu ajustar isso aqui. Ó, tem um pessoal entrando aí. Eu até chamei um pessoal pra participar. Ó, eu chamei o Renatinho, chamei o Breno, Edwin, Biel e a Ana. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar ele aqui, galera. Tipo assim, vocês vão ver que ele tem sotaque no português. Ele fala português, mas ele tem um sotaque muito forte. E isso vai ser pra comprovar pra vocês mais uma vez que não é preciso você ter o inglês perfeito, aquele sotaque totalmente americano para conseguir se comunicar. Você consegue se comunicar mesmo tendo uma pronúncia meio abrasileirada, vamos dizer assim, um sotaque mais brasileiro. Eu não considero meu sotaque totalmente americano. Eu puxo um pouco pro Brasil. Às vezes eu falo alguma coisa que o americano me escutando, ele sabe que eu sou daqui. Não é por isso que eu não sei me comunicar. Eu falo o idioma, sou fluente no idioma. A questão é que é o meu segundo idioma. E não é por isso que eu vou deixar isso me abalar. Ficar, eu não sou 100% perfeito no inglês americano. Não, é normal, vocês vão passar por isso. E é isso que eu quero provar aqui pra vocês. Vou chamar ele, daqui a pouco ele entra. O nome dele é Fen. E eu já fiz uma live com ele, mas faz muito tempo. Eu acho que ela nem tá mais disponível aqui no meu Instagram. Mas talvez alguns de vocês já chegaram a assistir, não sei, I don't know. E ó, o que a gente vai falar? Ele vai falar um pouco sobre a história dele. He's going to talk about his background. Nossa, e meu cabelo tá muito zoado. Eu acordei e nem arrumei. Eu acordei às 7 da manhã, nem me arrumei depois que eu acordei. E ele vai falar um pouco sobre o background dele, onde ele mora, como que ele veio parar aqui no Brasil, because he lives in Brazil. E eu vou falar um pouco também da minha história aprendendo inglês, a gente vai passar alguns insights que eu tive a minha aprendizagem de inglês como uma segunda língua e que ele teve também ao aprender português como uma segunda língua. Então vai ser bem bacana, eu acho que todos esses insights que a gente trocar um com o outro, essas figurinhas você pode pegar e aplicar aí no seu processo de estudo. Seja você uma pessoa que nem começou a estudar inglês, ou seja você uma pessoa que está no processo ou já fala, tenho certeza que pelo menos alguma coisa você vai conseguir tirar daqui. Fechou? Galera, antes da gente começar aqui, deixa eu só ver se ele está conseguindo entrar. Chamei ele. Se você conhece alguém, if you know a person, um amigo, or a family member, ou alguém que esteja aí e tem interesse e realmente queira aprender inglês, manda pra essa pessoa com certeza não vai se arrepender de assistir isso aqui. Tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? É só você clicar, ó, eu vou mandar pra um pessoal aqui que eu conheço, que eu sei que vai fazer a diferença no inglês dessas pessoas. Ó, tô mandando e eu já vou aceitar o Mr. Fan pra gente começar aqui o nosso bate-papo. Ele acabou de me chamar aqui, ó. Let's go there. Chamar ele. Vamos ver se ele entra. Yep. Hello, buddy. How are you doing? I'm doing well, man. How about you? I'm great. I'm a little tired because I've been working a lot, but I'm okay. Story of my life. Yeah, we all work a lot, right? In fact, I had to last weekend. I had to reduce some of my classes. I was giving classes at night with a couple of ladies in Los Angeles or California. Yeah, and I had to tell them that because I'm moving back to America in a couple of weeks. Really? Yeah, and I told them that until I move, I need to suspend the classes because it's just been too hard on me. Because I wake up but until I gave the class, I'm waking up very early. I work all day, and I was giving them class until 11 midnight. So it was too hard. Too hard on my health. Yeah, I wasn't because I work out in the morning. That's why I wake up so early. But I wasn't able to do it because I'm too tired. I wasn't spending time with my wife and my kids because I'm always working. So I told them, hey, I need to chill a little bit. I'll see you soon. That's it. Man, you're totally right. Like 2 years ago, I used to have a lot of students, but nowadays I'm all about working. But I also spend time with my family and working out, doing
things for myself. E fazendo as coisas pra mim também. Ó, a galera escutou ele agora, a galera deve ter pensado, putz, eu não vou entender nada, esse cara só fala inglês. Não, eu falo português também, porém, como eu sou um americano, um professor de inglês, eu prefiro, claro, falar inglês, esse é meu papel, mas se alguma frase, se vocês não estão entendendo bem, eu posso refalar em português. É isso aí. E, cara, eu gosto de fazer as lives assim, Mr. Fan. Tipo, eu falo em português, mas às vezes eu volto pro português, aí volta pro inglês, um negócio bem doido. Meu amigo, pode ser bem doido, mas my family's like this. My wife, ela é brasileira. E a gente, é engraçado, we'll start a sentence in English, acaba em português, vice-versa, começa em português. Ou até meus filhos falaram uma frase em português e entre a frase jogaram English words. So, I remember, rapidinho, quando eu estava estudando letras, eu fiz isso com minhas colegas. I would speak to them in English and then do nada falar português and I would go back to English and be like, oh my gosh, Michael, choose a language. Yeah, man, I'm all about changing languages. Like, I speak even with my students. Sometimes I'm explaining something in English, but then I change para português. Eu começo a falar em português, aí eu vou. É um negócio bem doido. But man, tell me a little bit about Breno, valeu, Breno. Desculpa. How did you end up in Brazil? Como você veio parar aqui no Brasil? Tell us a little bit about how it happened. Tell me. Okay, eu vou tentar resumir isso rapidinho. I'll try my best to summarize this giant story. Okay. Basically, I was married because I live in the Northeast. Para quem quer saber, eu tô aqui no Nordeste. Para mim é um lugar paraíso. Eu adoro onde eu moro. Moro em João Pessoa. Cara, eu fui para aí perto. I think it was in August, like a month ago. Eu fui para Pipa. Recife. I went to Recife. Mas Recife, João Pessoa, Recife é aqui, João Pessoa é aqui. Cara, mas ó, o que aconteceu? Eu pegava, a galera que eu fui, a gente pegava uma van lá. A gente foi para vários lugares. We went to a lot of places. I visited Maragogi, I visited Praia dos Carneiros, I visited... Porto Galinhas, I visited as well. So basically it took like 1 hour and a half to get to those places. João Pessoa, I think it would take 1 hour. From Recife, it's about 1 hour and a half, 2 hours, depending on the traffic. But it would be worth the drive. Recife is a capital city. It's a big city, but it is a small, big city. So it's tranquil. It's not as crazy. Não é doido e louco como Recife. The beaches here are amazing. The beaches in Recife are a little dangerous because of shark attacks. Tubarão, sabe o que é um shark? É um tubarão. Tubarão. Uma viagem, you know? So it was near Piedade. And man, this is where all the sharks are. Então onde tá todos os tubarão lá. So nobody goes there into the water. Ninguém vai lá e entra na água. Todo mundo tá tipo com medo. Everybody's afraid about it. Tá certo. But João Pessoa, man, the beaches are nice. The beaches are amazing here. You have calm seas, warm water, comida gostosa, frutos do mar. A Aline mandou aqui, ó. Seu sotaque está bem nordestino mesmo. Eu sei. É onde eu aprendi, cara. Oxi. Exactly. So this is what happens, right? When you stay in a place, you absorb it. Accent, right? Right? You absorb it. Yeah. And this is what I tell my students. When they tell me, like, Mr. Finn, what should I pursue? What English should I pursue? I said, whatever you want. Like, some of my students or some people I talk to, because of my Instagram, I have a lot of followers in like Iran and the Middle East. So I tell them, try to do more European or British English because that's heavier there. But it's to your preference. And like, so how am I going to get it? Como vou pegar o sotaque e vou querer? So you have to absorb as much of the spoken content as possible with podcasts, series, music, but you need to absorb that spoken language, the language that you want to learn. Por exemplo, eu quero ter o American English, então você vai ter que estar mais ainda em contato com o inglês americano, né? Eu quero aprender, sei lá, o inglês britânico. Ache conteúdo, filmes, séries nesse inglês que você vai ficar bom nesse inglês, né? Então, por exemplo... que conhece aí no chat, cara. Então, por exemplo, quando eu vou pelo sul, por exemplo, entendeu? Eu estava em Rio de Janeiro recente, em agosto, resolvendo coisas de
de situação da minha esposa, né? De Entendi. consulado. E pessoas olham para mim e dizem, rapaz, sotaque do Nordeste, né? Claro. Tá You certo, know? cara. Quando eu fui Nossa, para Gramado, mesma coisa. isso aí. You E, know? cara, me fala, resumindo aí, que a gente mudou de assunto, eu falei da Yeah, viagem. yeah, yeah. How Então, did você I get tava here? lá... Como cheguei aqui? Como cheguei aqui, né? Yeah, you came from California, right? Você I veio da came from California, and how did I get here? I was previously married to a person from here. So my ex-wife is from here. When I married her, I had no intention of coming here. I had a very good life in America. I made very good money as an electrician. I had a good life, so I brought her there. She made my life kind of miserable. I'm an adventurous person. After years of her making my life miserable there, we decided to come out here to give it a shot. It became a lot better for her, but for me it got worse. Piorou bastante para mim, porque agora ela conseguiu me controlar, que ela estava tentando lá, que eu só percebi depois vem para cá. Então, depois, tipo, 2 anos, after 2 years of that situation, eu falo para ela, olha, acaba, chega, falou. Já era, já deu. And I separated from her, and I stayed in Brazil. Why? People say, why did you stay? Well, for 2 reasons. One, eu não tinha condições para voltar. Não é barato. Segundo, right, the second reason is that I had noticed that I was making an impact. Eu estava fazendo grande impacto nas vidas das adolescentes e crianças. Eu creio que Deus me trouxe para cá, motivo, like, I had a huge influence on others' lives, on kids' lives. Until today, cara, I had students que estavam meus alunos no 5º ano, crianças, 10 anos da idade. Hoje em dia, estão se casando e ainda falam comigo, Mr. Finn, oh, Mr. Finn, eu lembro do senhor. So I stuck around because I saw how God was using me to touch lives of other people, and I made a life for me here. And 2 anos depois, eu encontrei minha mulher hoje em dia, eu recasei, estou com a família agora, 2 crianças, eu criei uma família e agora estou voltando. Here in Brazil, right? In Yeah, I met her here. Awesome. Man, that's great. And when did you come to Brazil? Was it like 10 years 2009, cara, já tô aqui 12 anos e meio. Wow, that's awesome. And tell me, when you got here, did you know how to speak Nothing. Portuguese? Sou o mínimo do mínimo, porque minha mãe é portuguesa de Portugal. Então, quando eu era pirralho, pequeno, eu ouvi, like, I used to listen to my grandparents speak Portuguese, like, I would speak to them in English, e eles retornaram em português, mas português de Portugal. Então, algumas coisinhas eu sabia, like, some things, you know, obrigado, por favor, or eu quero, fome, tô com fome, like, that's it. That was it. So, I knew nothing. Awesome, man. How did I learn? I learned by... I have a post on my Instagram feed, and it's the trailer of my YouTube video, or my YouTube channel, where it's my 3 keys of learning a language. My 3 keys. Okay. First, tell go. me the first. First, you've got to want it. Awesome. Right? You gotta want tem it. que querer. Meu, tem Tem até que meme aqui no Brasil. I don't know if you have heard about it, mas o pessoal fala, meu, I don't know, do you want a shape? Você quer ficar no shape? Tem que querer, tem que querer. So, you've gotta want it. That's the first key, and I You gotta totally want agree it. with that. We have an expression in English. Eu vou tentar traduzir. Você pode guiar um cavalo para a água, mas você não pode forçar ele a beber. Beber água. You know? You can lead a horse to water, but you can't force. It's the same thing. When I used to teach children, when I used to teach teenagers, it was the worst job ever trying to teach people who don't want to learn. Yeah. It's like I'm a glorified babysitter. Man, and what this is what happened with me when I was teaching kids, because like this is why I like teaching adults, because man, they feel like learning. They want to. They want to. The kids, yes. They are there because their parents. Por que eu preciso português? Por que eu preciso falar inglês? Eu moro no Brasil. Brasil, aqui a gente fala português. Querido, Brasil é desse tamanho no mundo total, gente. Você gosta de futebol? Gosto, tio, gosto. Então, quando você tem jogos internacionais, qual língua tu acha que eles vão falar? Qual a ponte para se comunicar?
inglês, querido. Exatamente. E, cara, quando eu trabalhava com criança, eu odiava isso. Isso foi uma das razões. This was one of the reasons that made me leave school here. Yeah. Eu trabalhava em várias escolas aqui. Eu falei, meu, quer saber? Não quero mais dar aula pra criança. That was one of like the 2 reasons I left. Exatamente. E ela, por quê? Por causa dessa primeira chave que você falou. Elas não querem. They don't want to learn. Primeira chave que o próprio Mr. Finn formulou, essas 3 chaves. Você tem que querer. You've gotta want it. You have to, you gotta want to learn. Nobody can force you to do anything if you don't want it. So you gotta want it. Second, my second key is you have to dedicate yourself. Entendeu? Como eu falo isso? Eu não sei quantas pessoas pensam, eu tô no curso, eu tô pagando o curso, mas entre as aulas, eles estão fazendo nada. Eles estão pensando, se sou com a turma, sou com o professor, eu vou aprender tudo. Olha, I consider myself a good teacher. I consider myself a capable teacher, but I'm not a magician. Eu não sou o mágico que vou Matrix, faz a conexão e baixar the information. And it magically happens. It depends on them, right? Meu, depende das pessoas. É isso mesmo. E cada pessoa, cada pessoa é diferente. Então, por causa, falando sobre esse assunto, like along these lines, an English learner needs to find a teacher that combines with them. So I admit, eu sei que eu não sou um bom professor para todo mundo, porque tem gente que não se combina do meu jeito. Do you understand? But I'm a good teacher, but I'm not a magician, and I'm always telling my students that entre as aulas, eles têm que fazer coisas ainda. They got to. Eles têm que viver com isso. Bota na prática na vida. Cara, e é o que eu sempre falo pros alunos. Tipo assim, não adianta você pegar qualquer professor do mundo, pode ser o melhor. Você falou também, eu não me considero o melhor, nem eu me considero. Mas você pode ter o melhor professor lá. Ele sozinho não vai fazer a diferença. Você tem que ir lá e você tem que querer, você tem que ir lá, fora as aulas, fora o sábado que você vai para a escola, ou a terça e quinta, você tem que fazer alguma coisa entre essas aulas, né? E sabem coisas sobre isso? Por exemplo, na verdade, e quando eu falo isso, minha mulher fala para mim, não fala essas coisas, mas eu tenho que ser transparente. Pode falar. Fala a verdade. You really don't need a teacher, but what does a teacher do? A teacher helps facilitate the learning process. We, as a teacher, I consider myself, eu sou um guia. Eu estou aqui liderando para você chegar onde você quer ir. Mas se você se dedicar, if you dedicate yourself, you can learn. Por exemplo, eu aprendi português sozinho. Sozinho. Como? Essas 3 chaves. Eu sempre queria. Eu me dediquei. Eu não assisti meus DVDs e coisas que eu tinha. Eu assisti, sabe que era meu professor? Rede Globo. That was my teacher. Rede Globo. Você ficava assistindo Globo o dia inteiro. As novelas, cara. As novelas me ensinam bastante. O Clone, A Favorita, Caminho das Índias. Como é? Espera aí, quem mais? Tô esperando as mais Avenida novelas. Brasil. Avenida Brasil. Essas, sabe por quê? Do you know why? Because people need to understand. Pessoas precisaram entender. Tem muito mais coisas que falam além das palavras. More than the words. Body language, tone of voice, expressions, gestures, all of this. So if you're able to immerse yourself, because hoje em dia é mais fácil que nunca. Cara, eu imagino na sua época, porque eu sou novo, I'm really young. Mas, cara, imagina na sua época que você estava aprendendo português. 2009, cara! O smartphone era 3GS, cara. Só tinha aquele Nokia, né? Aquele Nokia tijolo. Cara, pra quem quer aprender agora, meu, tem negócio tipo YouTube. Você entra lá, tem muita coisa do canal do Mr. Finn. English do Mr. Finn, man. Eu tenho meu canal. Tem muita coisa, tá muito mais fácil. E, cara, isso que você falou também sobre a pessoa... Cara, eu ia falar agora que você... sobre você realmente buscar, não ficar só realmente dependendo de um professor ou dependendo de alguém. Mas, meu, dá pra aprender sozinho? Dá, com certeza. O que diferencia é que um teacher como eu e você, a gente facilita o caminho, a gente te dá atalhos. Quando você tem esses atalhos, você encurta o caminho, então fica mais rápido. Talvez se o Mr. Finn tivesse alguém ali, meu, que falasse pra ele, Mr. Finn, você quer aprender português? Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Talvez ele aprendesse até mais rápido. É a mesma coisa com o inglês. Look, I'll give you an example. Look, okay, I'm in the Northeast, right? I'm in the Northeast. And I'm going to go to Rio de Janeiro. But I don't have a map. All right, but if I go south,
I'll get there eventually. I'll figure it out. I'll figure it out. But if I have a map, I'll get there sooner. Exactly. It's the same thing. You don't really need a teacher. If you're really dedicated, there's enough. Tem tantas coisas hoje em dia com Instagram, internet, YouTube, Google. There's enough where you can learn it by yourself by picking it up like I did. But with a teacher, with an appropriate teacher, a person who knows how to guide you or to simplify things or to remove doubts and to give you that practice, which gets into my third key. That way, you'll get to the destination, you'll get to where you're going smoother and theoretically quicker. Exactly. Yeah, and this is something that people sometimes are confused about. Learning a second language is not something that is gonna take you like 3 or 6 months. You've got to think in the long term, right? Yeah, it depends. It depends on the person. People are different. People have different skills. Pessoas têm dons diferentes. Tem gente como minha esposa que aprende rápido, fácil demais. E tem gente que se dedica mesmo. Cara, tem pessoas que eu vejo assim, por exemplo, a pessoa começa a estudar ali. Daqui um mês, a pessoa para e fala, meu, eu não tô conseguindo falar, acho que eu vou desistir. Cara, um mês é praticamente nada comparado ao conjunto completo, né? Então, cara, you gotta have patience, você tem que ter paciência pra falar. É um processo de longo prazo e, meu, tem que manter a consistência pra chegar lá. Yeah, it is. And really, if you really want to do it, it's almost a lifestyle too. Like I often tell my students, English, it's a living language and you got to live it. And this is why I mentioned you have to incorporate it in your life. Tem que incorporar na sua própria vida. E outra coisa, como eu falei antes, like whatever accent or type of language, English you want to learn, absorb as much of that content as possible because na verdade, like eu falei sobre as novelas. Alguém falou, eu adoro esse professor, eu adoro as novelas. Na verdade, eu não gosto das novelas. Mas eu usei because they're very dramatic. And they helped me learn because mais do que a língua, I was able to force myself. Eu estava me forçando, pegar o contexto que estava acontecendo e prestando atenção às falas. After the more I started watching, the more I would notice as mesmas falas, not palavras não, word chunks of language. I would notice the same falas, the same phrases in certain situations. And I would be like, okay, like, a ficha caiu, começou a se tocar, and that's how I would learn. If I had a teacher, it would be much faster. So what I'm trying to get to is you really shouldn't separate or divorce the culture and the language. Because a lot of the language is influenced by the culture you're learning it from. Exatamente, cara. Então, ele usou as próprias novelas que a gente tem aqui no Brasil para conseguir aprender o português. So he was watching everything, he was paying attention to the context, to the images, to the emotions. Meu, to the tone, expression, the gesture, cara, eu dei uma live na terça-feira e eu falei exatamente sobre isso. Por que eu sempre recomendo o pessoal pegar muita prática de assistir vídeo em inglês? Porque, meu, vídeo você consegue ver. You can see people's faces, you can understand by the context. Você pega o contexto do negócio, então você vai aprendendo as expressões ali diretas, então vai ficando muito mais fácil, né? Então quando você tá lendo um texto... Man, this is something that people do a lot. Elas pegam um textão assim, tipo, técnico pra aprender uma segunda língua. It's the worst! Look, okay, look, I'm a big fan of reading. Like, I got books here. Actually, my library is smaller than I wish it were because I'm moving countries and I don't want to leave my books behind, so it's purposely small. I love reading, and reading is a valuable tool for someone who already has a good command of the language, because reading will help you improve your sentence structure, increase your vocabulary, things like this. But for new learners, fasta. You're not going to learn by reading. Tanto minha aqui. Cara, você tá começando agora, não pega esses blocão assim. Fasta. Prefiro o quê? Coisas que você consegue ver, analisar, ver as expressões. Por exemplo, o Fê, ele viu novela. Aqui, Avenida Brasil, tudo. Isso foi mais fácil. It was easier for him to get and to understand and to learn the phrases and the chunks, right? Yeah. My wife, she learned by music. Guns N' Roses, Awesome. And then, so is your wife depends. English, or is she she is. She was actually a teacher at CCAA. Oh, awesome! But she self-taught. Well, she's okay. When I met her, she was self-taught because of music,
and she was very insecure to speak with me. It's so funny, cara, olha, eu acho engraçado. Quando gente percebe que eu sou professor de inglês... Não. Quando pessoas percebem que eu sou nativo, né? Sou um gringo, americano, eles ficam envergonhados para falar. Quando eles perceberam, além disso, eu sou professor, putz, é pior ainda. Eles têm medo demais de falar disso. Por quê? Eles estão pensando que eu tô like, I'm judging them. But I'm not. I'm here to help. I remember after 4 months of dating my wife, and I told her, don't you think it's time to... I'm talking about you. She's just showed up here. I'm talking about you. She's looking at you. She did. She's like, what are you talking about? When we were dating, after 4 months, I'm like, don't you think it's time you should start trying to speak English and practice English with me? Não me forçar. Por que você está me forçando a falar? Eu vou falar quando eu tô... Okay. So she thought you were gonna judge her. Ela pensou que você ia julgar ela, tipo, o inglês dela e tal. Cara, isso acontece também. So, was it your daughter? No, that's my son. That's my son. Bye, Derek. Bye. Sorry. Man, you have 1 son and 1 daughter. Am I right? Yeah. Awesome. And do you have other kids or only them? Only them. I mean, maybe more. Maybe in the future. I don't know. I'll be quiet. That's awesome and good. And yeah, man, it makes the difference. So when you learn by chunks, this is something else that you said. Quando você aprende, ao invés de palavra solta ali, por exemplo, car, house, ao invés disso, se você aprende os chunks, as combinações, it will be so much easier for you to talk and to express your ideas, right? Do you know why? It's because, you can learn a lot of vocabulary. Okay, I like to use metaphors. I like to use analogies. Okay, so tell me. If I give you bricks and mortar, and I say build a house, you'll build something, but it's not going to be so clean. So if you have a lot of vocabulary, right? If you have a lot of vocabulary, you're going to communicate something, but it's not going to be so clean. You're going to be missing those connectors and things. Exactly. Now, if I give you the bricks and mortar, and if I give you blueprints, all right, now you're going to build the structure. So for beginner learners, beginner, pre-intermediate, chunks of language are very important. Collocations, phrases are very important because you already having words together with connectors and prepositions and stuff and articles and things. And when you learn these phrases in context, it's easier, ficaram mais fácil to connect them, to create phrases rather than isolated words. Now, a person who's more advanced in the language, a person who can already communicate well, beleza, read books, increase your vocabulary so you can learn synonyms, more technical terms, and be more precise on how to say things. But for beginners, afasta vocabulário isolados. E chega duas coisas, mais... então, duas dicas que já surgiram aqui, para quem tá começando. Primeira, no começo, pode dar aqueles textão. Foca em vídeos, em coisas que você pode analisar. Segunda, se você está no começo, não aprende palavras soltas. Palavras assim, tipo, só elas por si só. Não, aprende elas em conjunto. Por exemplo, em vez de aprender a palavra house, aprende o conjunto. Tipo, como que eu falo comprar uma casa? Buy a house, alugar, rent a house, lavar, wash the house, clean the house. Então, quando você aprende essas combinações, na hora que você vai falar, escrever, já vem ela na sua cabeça direto. Você não precisa ficar buscando outra palavra para encaixar. Porque se você buscar para encaixar, vai sair tudo torto, né? Que nem você deu um exemplo. Man, it was amazing. Então, 3 dicas aí que o Mr. Finn passou para vocês. Eu tenho o terceiro. Eu não falei até o terceiro chave ainda. Primeiro, lembra, vamos resumar, like, revisar, right? The first chave, tem que querer. You have to want it. If you don't want it, segundo chave, tem que se dedicar. Se você não pratica, se você não botar na prática entre as aulas, se você não incorporar na sua vida, eu não estou dizendo você imergir no idioma, né? Eu não estou dizendo se você não vai aprender só com as aulas, mas vai demorar muito. Você vai investir muito dinheiro e muito tempo. E, claro, eu vou aceitar, eu vou cobrar para dar aulas, mas eu não estou aqui para explorar, eu estou aqui para ajudar você. Para realmente fazer você aprender. I want you to learn, entendeu? Então, segundo chave é se dedicar. Incorporar, se dedicar. E terceiro, que eu juro, é mais difícil dos outros. Para mim não é. Você tem que botar na prática. Você tem que usar. You have to look for opportunities. You have to look for opportunities
to use it. It's really, 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 really important to take what you have just received, absorbed, listened to, and you got to reproduce it. You could do this a number of ways. Why do I say this is the most difficult one? Because people are very shy, one, and two, nowadays everybody's a perfectionist, so they don't want to make a mistake because they don't want to be embarrassed. They want to sound perfect because eles nunca erraram na língua mãe. Não é? So, because they speak perfectly in their mother tongue, bullshit. I make mistakes in my mother tongue. So I'm being sarcastic. But they're afraid. So look, what can you do? What can you do? One, you can do shadowing. So if you're listening to phrases like music, music is really good. My friend Nancy from Chile is here. She's way into music like my wife. So what you can do, you can listen to a song, get the refrão, right? Get the chorus, repeat it, sing it, record yourself. Listen to a podcast. If you hear something that's interesting or phrases, repeat it, record yourself on your phone so you can listen to yourself. Speak in front of a mirror, you know? Exactly. Tem gente que acha que praticar, você vai ter que conversar com alguém, você vai ter que chegar It's good. It's good. But it's not necessary, right? You can do it by yourself, yeah. Mas você não precisa ainda. Você pode praticar sozinho na frente do espelho. You can record an audio message. Você pode fazer isso de maneira que você se acostume, se sinta confortável. So you feel comfortable, so then you can go there and speak with another person. And listen, and check this out. Why? Why do I say record yourself? Why? Because you need that feedback. You need to replay it and compare it to what you're shadowing, like what you're copying. So, you know, I mean, it's obviously better to practice with you, practice with me, jump on a live. Sometimes I go live and I let it open. Yeah, anybody could jump on in, practice with me, talk, because I'm here to help. Literally, like I don't get paid for being on Instagram. I don't get paid from YouTube, not yet. But I invest a lot of time and energy. Eu investi muito tempo, muita energia, porque meu foco, meu alvo realmente ajuda pessoas, porque para mim, it's very gratifying, rewarding to see other people grow. And I like, e outra coisa, eu adoro ajudar outros professores. I'm not selfish or like egotistical, like, no, they're my students, don't watch their life, no. Man, I'm the same way. Yeah, there's enough for everybody. Isso fica para todo mundo, entendeu? So that's why I say record yourself. You have to record yourself because you need that feedback for two reasons. You need to compare to what you're copying, and also if you can try to save it, you wanna see your growth. You want to compare how you are next week to how you are today. And I'll finish with this point, and you can ask something else, but you have to stop comparing yourself with other people. You gotta stop this. And it happens a lot. A lot. Você tem que parar e se comparar com os outros. Ninguém é igual. I did a podcast before coming on here, and I mentioned this because we were talking about the American freedoms and things about freedom in America. And I was trying to mention that every single person has value and is an individual and is unique. And you cannot compare yourself to anybody else. You can only compare yourself. Você só pode comparar de você no passado. Somente. Exatamente. Então, grava o que você está treinando fazer e se comparar no futuro. Entendeu? Awesome. Todo mundo tá gostando do meu sotaque. People like your accent. A última chave, então, que eu sempre falo também, put it into practice. Não fica só naquela parte de ouvir, de prestar atenção, mas tenta falar, não tenha medo de errar, porque é errando que você vai recebendo um feedback, que você vai realmente melhorando. É parte do processo. It's part of the process. Exactly. Erros é parte do processo. Cara, vamos ver se você consegue lembrar aí de alguma coisa que você falou errada no português e, tipo, foi meio que um mico. Você lembra de alguma coisa? Não, mas eu faço demais. You know what's something? Para mim, the thing for me that I find really difficult in Portuguese é porque é uma língua latina, né? It's a Latin language. So it's a gender language. So I make a lot of mistakes with the or the seus, suas, minhas, meus, teus, tuas. É normal, tipo, você não vai falar, meu Deus, que eu tô errado, não, porque você tá... But guess what? Língua. Yeah, but look,
o que eu quero dizer, I don't allow these mistakes to stop me. E maioria das vezes, eu quero pessoas percebendo isso. Maioria das vezes, eu consegui perceber meu erro e me corrigir. So, to help you guys out, why it's important to, porque é importante de ouvir e reproduzir além do ler no início. Because when it comes to English, você tem que confiar nos seus ouvidos. You need to trust your ears. Because if you do things silently, like if you're reading something, but you don't read it out loud, it could be wrong, but your brain can make sense of it. So it's right. What you need to do is you need to read it out loud. E maioria das vezes, seus ouvidos vão pegar. Eita, opa, alguma coisa tá errada aí. Então, so that's why it's important. Ó, isso aí. Então, coloque em prática, não tenha medo de errar. E é claro, tem um feedback ali, tem algo para se comparar e ver se tá certo ou errado, que assim você vai evoluir. Mr. Finn, thanks a lot, man. It was a pleasure to have you here. My it's pleasure. The second live that we have together, yeah, right? Second, yeah. That was awesome. People always like when I bring you here. And then, tell me, when are you gonna go back to the US? Is it gonna be this Okay, year? so, oh yeah. 6 weeks from today, I'm there. Really? I leave 6 weeks from yesterday. So my flight out of Brazil is November 10th. Ele vai voltar para os Estados Unidos. E você vai morar onde? Na Califa? Ok, no início eu já tenho eu já tô com um sistema que eu tô organizando. No início eu vou voltar para Califórnia porque lá onde eu tenho um base, eu tenho um suporte. I have family there. But I have family there. Você vai ficar lá ou você vai? I'm not going to stay there for long. I'm going to stay there long enough to where I can get my feet under me, help my wife establish herself, and get financially prepared to leave. And I'm looking at other places, other states. Unfortunately, eu fico muito triste sobre Califórnia. Califórnia é muito, é como o Brasil hoje em dia. Tem tudo lá que é bom. Like, por exemplo, Brasil, lindo, cheio de recursos, praias demais, tem tudo de bom. Mas qual é o problema do Brasil? Com todo respeito, é o povo e o governo político. Exatamente. I totally agree. The same thing is California. California is amazing. You have the oldest, você tem a floresta mais antiga no mundo, das sequoias, the redwoods. Você tem praias lindas, Malibu, Big Sur. Você tem desertos, montanhas, tem tudo lá, recursos, gold, and it's very wealthy. Qual o problema? Povo e governo. Infelizmente, e nem muitas pessoas sabem isso porque a mídia não fala muito sobre essas coisas. Mas, por exemplo, I always read CNN and other websites and they do not talk about it anymore. I can show you some places that will actually show you the truth about it. California is becoming very socialistic, very communistic, very totalitarian. Yes, very, very. Anyways, so I'm going to go there at first. I'm going to work. I'm going to probably go back to electrical. English for Mr. Finn is going to turn into a side hustle. Because right now it's primary. It's primary. But the money I make in reais não vai me sobreviver. Exatamente. So I'm not going to quit. Eu não vou desistir. Só vai mudar. Mas como vai ser tipo algo mais paralelo. Né? Auxiliar. Porque I'm going to go back to electrical because I can make $50 an hour doing electrical. I'm an electrician. So I'm going to go back to electrical because my focus is to make money. And I'm not going to do what I did in the past, running jobs. I want to go low key. I want to work for someone else, just do my job, make money, because of my spare time, I'm going to dedicate to English with Mr. Finn. I'm going to dedicate to my YouTube. I might start doing videos comparing, contrasting Brazil culture, American culture, things like that. I'm sure I might have, be awesome. Yeah, I might have a better perspective when I go back because I've been here for so long. Right now, people are telling me to do it now, but I've been here for so long. I've been in Brazil for so long, you know. Like, chega um ponto, às vezes é mais fácil explicar uma coisa em português do que em inglês. Like, rapaz, eu esqueci como falar isso em inglês. Eu tô aqui tanto tempo já. Você tá há muito tempo aqui, imagino, cara. Mas, anyways, that's where I'm going. Você ficou aqui, like, 12 years, right? 12 and a half. Você foi pra lá ou você só ficou aqui? I've been back to America 3 times for a month each time, only. Só por um mês, I got it. Man.
So I'm going to go back. Yeah, so I'm going to go back, and that's my plan. My plan is going to go back. I'm going to go back to California. I'm going to trabalhar como eletricista, como eu fiz, porque essa lá é trabalho bom que você ganha lucro bem. E meu alvo é receber dinheiro, economizar, porque meu plano é, eu já estou com olhos nos outros estados que são mais abertos, mais liberdade, mais lugar, places where I can really grow. Melhor para a família. And I'm going to focus my spare time on English with Mr. Finn, making better videos, making more content. And I have plans. I'm working on details on trying to make like a course, like an online package. Perfect. Because I work a lot. And I want to try to create something that can make itself money, where I'll invest a lot of energy and time to build something, and then it becomes its own, like an asset. Kind of, yeah. It starts producing by itself, and I'm there reaping its benefits and maintaining it, keeping it going. I got a few ideas in mind, but that's where my intention is going to go. So I'm not going to quit as a teacher. Yeah, I'm not going to quit as a teacher. It's just going to become auxiliar. It's going to go on the side, as a side hustle. I got it. Very good, man. Oh, foi muito bom conhecer mais sua história. Eu sabia um pouco, mas não todos os detalhes aí. Tenho certeza que o pessoal gostou. Thanks a lot. E, cara, ó, pra quem não conhece, os vídeos dele finalizam aí de uma forma épica, cara. Yeah. And I'll sign off right now for everybody to know. All right, guys? So, hey, Mateus, right? Matthew, my friend. It's a pleasure to meet you again. Hopefully we'll do this another time. I have a pleasure. And if everything's okay with you, I'll probably repost this live too, because I have a good time. And I want my followers to know you as well, because you, like myself, are in this business to help people speak. And that's all I'm here for. I want you guys to be more confident and capable English learners. I'm here doing my best to make you better. DM me if you have any questions. Don't forget to follow me. You can find me on YouTube, English with Mr. Finn, Instagram, English with Mr. Finn. Mateus, follow Kata. I'm Mr. Finn, and I'll catch you later. Bam! See you, bro. He's so crazy. Ó, ele é muito massa, cara. Ó, ele é americano, então a gente passou um pouco aqui sobre como foi o processo de aprendizagem dele. Ele deu 3 chaves aqui para vocês aprenderem. Galera, depois eu vou marcar ele aqui nos comentários. Sigam ele lá, que ele posta bastante coisa também. E tá aí 3 chaves para vocês aplicarem nos estudos de vocês também. Primeira, você tem que querer. Segunda, você tem que... Até esqueci qual que é. Você tem que realmente botar em prática, ter disciplina. E a segunda, você tem que praticar. Não adianta só ficar na teoria. Fechou? Galera, toda terça e quinta rola as lives aqui. Eu vou fazer assim agora. Toda terça vai ser lá no YouTube, que é algo mais técnico, é algo que eu posso mostrar as coisas. E quinta-feira vai ser algo mais bate-papo. Vou chamar nativos, até vocês aqui, pra gente conversar. Fechou? Então é isso. See you on the next live. Bye. Fui.